Saudações, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos então para mais um vídeo sobre Ulisses, James Joyce, literatura irlandesa. Então vamos falar sobre essas várias referências que tem com a Odisseia do Homero, né? Que é da Grécia clássica, Grécia antiga, né? Então o que acontece aqui no enredo, o enredo é muito simples, né? Acontece durante um dia inteiro, ou seja, cerca de 20 horas. Nós acompanhamos então duas pessoas ou até três, né? Que são três personagens principais. Nós temos o Stephen Dedalus e nós temos o Leopold Bloom ao longo de um dia, né? E eles vão estar caminhando para a cidade de Dublin, que é a capital da Irlanda, então vão discutindo vários assuntos, cada episódio tem um foco no assunto, né? Então, basicamente é isso, levanta o café da manhã, né? Vão tomar banho, e aí vai trabalhar, vai para passear, vai dar uma volta na praia, aí o Leopold Bloom está, né, tomando de jejum, aí ele vai tomar um banho, aí mesma coisa, vai seguir a mesma coisa, vai trabalhar, que é procurar anúncios para o jornal, né? Então tem ele vai no enterro do amigo, né, o padre Digman, então tem várias cenas assim, depois ele vai almoçar, né, e depois vai para casa de música, vai para a biblioteca, então é isso, é um cidadão andando pelas ruas, só que aí tem as referências a vários assuntos, literatura, música, política, religião, né, filosofia e tal, e então você tem que pegar esse emaranhado de referências, porque aqui você tem o quê? Tem um personagem conversando consigo mesmo, tem um personagem com seus pensamentos, você tem um narrador que cada narração é de um tipo, né? Não tem um narrador único, né? Então nós vamos entrar agora, por exemplo, no episódio 12, que é o do Ciclopes. O que é o Ciclopes? Ciclopes é lembrando lá da Odisseia do Homero, né? Em que o Ulisses, saindo da guerra de Troia, vai ficar 10 anos lá navegando, tentando voltar para casa em Ítaca, né? Onde está esperando. Quem está esperando por ele? A Penélope, que é a esposa, e o Telêmaco, que é o filho, né? Então, o Telêmaco aqui na história é o Stephen Dedalus. E quem que é a Penélope? É a Molly Bloom, né? Que vai aparecer lá no episódio 18, que é o último. Então é isso, ou seja, ele vai fazendo uma série de colagens, referências, paródias dos eventos do Odisseia, né? Só que trazendo para o mundo moderno, né? Então, por isso que é o modernismo. Muito bem, então aqui no Ciclope, o que é o Ciclope? É aquele monstro que tem só um olho, né? Isso aqui no caso... você tem alguns cidadãos conversando num pub, né? E o Leopoldo vai chegar lá procurando um outro cidadão. E vários desses cidadãos nós conhecemos. Alguns já estão lá naquele episódio dos Rochedos Errantes, estão, por sua vez, lá no Dublinenses, né? Aparecem também referências a eles lá no Artista Quando Jovem. Então são todos cidadãos ali de Dublin, todos irlandeses, todos nacionalistas, né? E as discussões aqui são sobre política, né? Então o assunto aqui, a gente já viu lá outros episódios sobre literatura, outros episódios era música. Aqui o assunto é política. Então eles estão lá conversando, um querendo ser mais nacionalista que o outro, um querendo ser mais herói irlandês que o outro, e falando das tentativas dos irlandeses se libertarem dos britânicos, né? Então tem sempre essa guerra lá, né? Até no século XX a gente vê essas guerras, que é em referência ao domínio britânico sobre a Irlanda, né? E a Irlanda tem uma outra religião que é católica, não é protestante, tem um outro idioma, né? Eles tentam resgatar esse idioma, tem outros folclores, outros mitos, né? Então é um outro povo, não é um povo assim, os irlandeses têm ancestrais celtas, né? Enquanto que os britânicos são anglo-saxões, né? Então tem essas diferenças muito de religião, de crença, etc., de visão de mundo. E aí o tempo todo aqui a conversa no nível 1, né? Porque vários níveis da narrativa. No nível 1 você tem várias pessoas numa conversa de botequim, né? Então uma conversa passa para outra. Aí você começa a falar do padre Digman, que morreu, né? Então cada um pensando lá. Aí entra questões espirituais, né? Da morte do padre Digman, aí começa a entrar a questão de política, e tem um cidadão lá, o mais agressivo de todos, né, tá com um cachorro lá, um cachorrão lá, tá? Então assim, é uns personagens muito folclóricos, né, muito engraçados, alguns até muito engraçados, e as discussões vão correndo ali, e aí o que o narrador faz no nível 2? O narrador vai interpolando coisas grandiosas, coisas gigantescas, né, até porque os ciclopes eram seres, né, titânicos, imensos, né? Gigantescos, então ele vai exagerando, então ele vai estar falando da Irlanda aqui, puxa um assunto sobre a Irlanda, sobre a questão política e tal, e aí vai mostrar aquela galeria de heróis irlandeses, né? Aqueles monte de irlandeses históricos, aqueles heróis de batalha, nome de reis, e tenta na mitologia céltica, mitologia irlandesa, então, ou seja, interessante como é que ele vai trabalhando vários desses níveis narrativos, né? E aí você pode fazer um nível de referência, pode puxar aqui, inclusive eu já fiz no artigo que eu escrevi, lá no Cânion Ocidental 3 tem a parte 2 em que eu teço algumas dessas referências. É claro que não vou fazer todas as referências aqui, que eu vou ficar um vídeo só no episódio 12, né? Então, tá no meu blog, meu Cânion Ocidental, postagem de maio de 2016. Maio de 2016,
né? Então tá longo o artigo sobre os episódios 12, 13, 14 em diante. E aí tem a série de referências justamente sobre sobre o que ele está falando, né? O que ele está falando aqui. Então, assuntos são políticos, e aí ele faz uma série de, igual, por exemplo, tem uma música do Gênesis, né? A Batalha da Epping Forest, né? Que é a seguinte, tá lá um grupo de garotos de rua, de arruaceiros, gangue de rua, e só que a música narra essa briga de rua como se fosse uma batalha medieval, uma batalha lá do Senhor dos Anéis, uma batalha do Game of Thrones, né? Então é isso, interpolações, isso é exagero, é você narrar uma coisa que é simples, ou seja, os garotos estão brigando na rua, briga de gangues, né? E você coloca aquela narração assim grandiosa, como se fosse uma coisa épica, né? Uma epopeia, uma guerra de Troia. Então é essa coisa aqui que ele faz, ou seja, estão narrando coisas, né, sobre o dia a dia político, né, então várias referências aos partidos políticos da Irlanda, etc. E nisso vai ter essas interpolações com esses nomes desses heróis e tal. E aí começa a questão da nação, o nacionalismo, né? E aí o Sr. Bloom, a gente sabe que o Sr. Bloom não é um britânico, né? Ele não é também um irlandês, ele é de ascendências de judeus lá da Europa Oriental, né? Então o pai veio lá da Europa Oriental. E aí tem essa questão, né? Quem que é o Leopoldo Bloom? Ele deve a sua fidelidade patriótica a quem, né? Então o Leopoldo Bloom, não, eu sou irlandês, eu nasci na Irlanda, meu país é Irlanda. Então acaba com esse negócio aí de judeu errante, né? Porque sempre os irlandeses, ainda mais os nacionalistas, ficam olhando, vendo, o judeu errante, né? Essa ideia de que o judeu não tem pátria, o judeu é um expatriado, né? Então aqui toda essa discussão é em torno de nacionalismo, de política e as várias referências, né? Tem várias referências aqui, todos os personagens têm referências, tem contos lá do Dublinense que mostra, eles se reúnem nos dias, né? Dos líderes políticos que morreram então, prol da nação, né? Inclusive o Parnell que já apareceu o túmulo dele lá no episódio 6, no Hades, né? E aí tem contos do Dublinense que fala do Parnell, né? Fala do Sinn Féin, que é esse partido, né? Esse movimento Sinn Féin. Então tem vários movimentos que aí você tem que ser irlandês para você fazer todas as referências aqui de todos os autores irlandeses, né? Essa questão nacional. Então esse é o episódio 12, aí no final tem uma rusga lá, tem uma briga, né? Que aí o nacionalista quer expulsar o judeu e aí realmente o Leopoldo Bloom é expulso, porque o cara solta o cachorro em cima dele, né? O cara literalmente solta o cachorro. E aí o Leopoldo Bloom sai correndo lá. E aí, ao final, é assim como se fosse uma grande coisa, né, escandalosa, um grande acontecimento, um meteoro caindo na Terra, né? Então, é um exagero total da narração. Então, ele faz isso, uma coisa corriqueira, pessoas discutindo num bar, né? E ele transforma numa coisa assim, épica, né? Epopeias mesmo. Muito bem, o próximo episódio aqui ainda eu fiz uma tradução, né, também está no meu blog aqui do Leitura. Isso aqui foi publicado em junho de 2010, né, junho de 2010, 13 anos atrás, que é o episódio da Nausíaca. Como é que acontece lá na Odisseia? Na Odisseia, o Odisseu, ou Ulisses, né, ele vai naufragar na praia, né, vai perder todos os amigos, a gente já viu, né, lá no Caribe, Ciro de Caríbides. Ele está sendo perseguido por Poseidon, né, que ainda mais depois que ele cegou o filho do Poseidon, né, o Polifemo, por isso que ele tem um Ciclopes. E aí ele vai cair na Ilha dos Feácios. Na Ilha dos Feácios vai ter a filha lá do rei, lá, a Nausíaca, né, que é uma bela jovem, vai resgatar ele do mar e tal. E aí ele vai contar a história. Então a Odisseia vai ser a parte em que o Ulisses vai contar a história do que aconteceu com ele, né, e por que ele está demorando tanto a chegar em casa, né. Então a arte aqui é a pintura, porque é muito descritivo, então lembra muito o Virginia Woolf, que é descrições, um tom intimista, um tom feminino. É a parte mais feminina antes de chegar lá ao episódio 18, porque aí a mulher terá a voz, né, com a Molly Bloom e tal. Então vamos ler aqui um trecho do que eu traduzi lá em 2010, episódio 13 do Ulisses, né? O entardecer de verão tinha começado a cobrir o mundo no seu misterioso abraço. Longe no ocidente, o sol poente e o brilho derradeiro do dia, tão fugaz, graciosamente sobre o mar e a praia, sob o orgulhoso promontório do velho Bon Holf, né? Que aí é aquela praia de Sandmont, né? Ali a gente viu lá no episódio 3, né? O Stephen Delos meditando filosoficamente sobre a vida e a existência, né? Guardando, como sempre, as águas da Bahia, sobre as rochas cobertas de mata ao longo da praia de Sandmont, né? E por fim, mas não menos importante, sobre a calma igreja de onde ondeava às vezes, sob a serenidade, a voz de reza, aquela que é, em sua pura sublimidade esplendorosa, um farol sempre o atormentado coração do homem.
Maria, a estrela do mar. As três mocinhas amigas sentavam-se nas rochas, aproveitando a cena crepuscular e no ar um tanto frio, mas não de dar arrepios. Muitas vezes, com frequência, elas costumavam vir ao favorito recanto a ter um bate-papo aconchegante junto às faiscantes ondas e discutir assuntos femininos. Cissy Caffrey e Ed Boardman com o bebê no carrinho e Tommy e Jack Caffrey, os dois pequenos garotos de cabelos encaracolados, trajando o terninho de marinheiro e caps combinando os nomes do HMS Bell's Island, né, escrito em ambos. Pois Tommy e Jack Caffrey eram gêmeos, quase 4 anos de idade, bem barulhentos e gêmeos mimados e às vezes, mas apesar de tudo, queridos camaradinhas, com alegres faces brilhantes e com modos afetuosos. Eles estavam correndo na areia com suas pás e baldes, construindo castelos do jeito que as crianças fazem, ou brincando com a grande bola colorida, felizes tanto quanto o dia durava. E Ed Boardman estava balançando o bebê gorducho para lá e para cá no carrinho, enquanto o jovem gentleman rindo sinceramente com satisfação. Ele não tinha mais do que 11 meses e 9 dias, e apesar de ainda uma pequenina criancinha, já começava a balbuciar suas primeiras palavras de bebê. Cissy Caffrey inclina-se sobre ele para apertar a sua gorducha e pequena bochecha e a mimosa covinha em seu queixo. Então, a linguagem bem descritiva, né, bem feminina. Então, o tom é totalmente diferente do episódio 12. Então, ele muda totalmente a narrativa, né? Lá no episódio 12, você tem um cara agressivo narrando, né? E depois tem um cidadão mais agressivo ainda. Então, são piadas de homens, piadas masculinas, piadas, né, assim, de público masculino. E aqui você tem o episódio feminino, né? Descritivo, a imagem de pinturas, ele vai descrevendo a imagem da praia, a imagem dos rochedos, as meninas brincando, as crianças brincando, e aí o senhor Leopoldo Bloom vai lá observando a cena, né? Uma cena assim que ela é bela, né? Ou seja, a forma que ele descreve é bela, e é totalmente diferente daquele ambiente que ele estava, masculino, né? Fechado, claustrofóbico, né? Discussões políticas. Aqui o tema é a vida das mulheres, as mulheres com as crianças na praia, o entardecer, né? Ele saiu do bar, estava andando pelas ruas, chegou no entardecer, mais ou menos 8 horas, né? Lá o entardecer mais tarde. E aí a Nausicaa é aquela imagem da menina na praia, né? Uma imagem poética, né? Só que ela é rompida no final, né? Com essa imagem bela, sensual. É rompida porque depois a menina levanta, ela é coxa, né? Ou seja, ela tem problema de andar, ela anda arrastando a perna. Então, assim, ele quebra totalmente a expectativa do leitor, porque todo episódio é cheio de referências, né? A beleza, a poesia, a música, ao sino da igreja batendo. Então, a imagem totalmente, assim, do crepúsculo, né? É uma imagem crepuscular, bela, tanto em pintura quanto em escrita. Podia ser muito bem aqui um conto, o negócio que eu falei, da Virginia Woolf. Mas no final, a menina, ela, né, que é aquela imagem sensual da virgem, né, da filha do rei, né, lá da Nausicaa, lá dos feaços, mas aí na hora que ela levanta, ele tem aquele choque porque ela sai, né, com a perna maior, aquela coisa assim. O Joyce tinha que fazer alguma coisa para irritar o leitor, né, ele faz o tempo todo alguma coisa para irritar o leitor, porque você sofre um choque quando você sai do episódio 12 e vai para o 13. Já é outra narrativa. E aí ele te cria uma expectativa, né? Te mostra uma imagem familiar, que o Leopoldo Bloom fica esperando essa imagem familiar, porque, né, ele tá indo voltando para casa, mas não chegou em casa, e aí ele viu a família ali na praia, né? O mocinho cuidando das crianças, né? Então, a imagem bem singela, bem cotidiana. E aí é claro que aqui ele vai mostrar que ele sabe escrever. Inclusive, muitos trechos lembram o primeiro livro dele lá, né? O Retrato quando jovem, que ele tem alguns momentos lá, essa escrita bem antiga, né? Assim, no sentido do século XIX, né? Você pode imaginar que o Proust poderia escrever nesse estilo, né? Muitas imagens do Proust lá, a sombra das jovens em flor, né? Tem uns trechos que é assim, bem descritivo, a praia, as moças brincando, né? Então, fica aí a dica. Então, a gente lê hoje o episódio 12 e 13, e aí vai só complicando. Tem o episódio 14 e 15, que aí o 15 já é o teatro expressionista, e depois nós vamos para o episódio 16, 17 e 18, sei? Então, mais os 2 vídeos a gente termina de fazer essa leitura do Ulisses, do James Joyce. Okay? Não deixem de divulgar, grato pela atenção. Obrigado.